A oração quebra cadeias. Hoje nós vamos ver como o poder da oração é tão forte até mesmo para quebrar cadeias. Vamos ver como a oração ela quebrou as cadeias em que prendiam a Pedro. E vamos ler aqui em Atos, capítulo 12 em diante, que diz: Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos, e havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: Cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: Lança as costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram a rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: Estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era, e diziam: É o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no, e se espantaram. O primeiro ponto, meus irmãos, que vamos tirar desse texto é que, como nós lemos aqui, Herodes, ele tinha matado à espada um dos discípulos de Jesus chamado Tiago, que era o irmão de João. E como ele viu que isso agradou os judeus, ele mandou prender a Pedro. E quando Pedro estava ali, a igreja fazia incessante oração pela vida dele. E o que o Senhor trouxe ao meu coração é que antes, quando estava tudo na normalidade, quando Tiago não tinha sido morto à espada, a igreja não estava tão fervorosa assim. Quando eles não tinham prendido a Pedro, a igreja talvez não estava tão fervorosa assim, mas foi a situação surgir, foi o gigante se levantar e Herodes encerrar Pedro na prisão, que a igreja orava incessantemente pela vida dele. Por quê? Porque também já tinha uma ordem de que Pedro seria morto. E eles estavam ali clamando para que a mesma situação não acontecesse na vida de Pedro. Eles estavam ali clamando e eles se levantaram para orar diante daquele problema que surgiu.
Então, muitas vezes, quando o Senhor olhar para nós e ver que a gente está muito confortável, que a gente não quer orar, que a gente não quer jejuar, a gente não quer subir monte, não quer fazer propósito, aí Deus vai lá e permite uma situação contrária para colocar a gente no eixo, para fazer que a gente se aproxime dele e comece a orar. Pedro, ele foi para a prisão e a igreja estava lá, de joelhos, orando pela vida dele. Então, se você está passando alguma situação, saiba que é o Senhor te chamando para mais perto dele, é o Senhor te chamando para oração, é o Senhor te chamando para o jejum, é o Senhor te convidando para se aproximar mais dele. Então, busque ao Senhor, porque quanto mais você buscar, mais você terá a vitória. E aquilo, que aconteceu, a igreja estava muito preocupada, achando que aconteceria a mesma coisa que aconteceu com Tiago. Eles estavam acreditando que se repetiria na vida de Pedro. E eu venho aqui para te dizer, pode ter pessoas achando que a tua história vai se repetir ciclos. Até você mesmo pode estar achando, aconteceu aquilo na vida de fulano, ciclano foi morto, Beltrano não saiu daquela prova, E quem sabe você está comparando o seu deserto com o deserto de outras pessoas que atravessaram e não conseguiram vencer. E quem sabe isso te deixa aflito, quem sabe essas comparações te deixam desanimado de você olhar para situações em que pessoas estão na mesma situação que a sua e ficaram lá por muito tempo, ou até mesmo nem conseguiram sair desta situação. E você olha e diz, vai acontecer a mesma coisa comigo. Você acha que o ciclo vai se repetir também na sua vida. Porque nós seres humanos, nós somos assim. Quando a gente vê uma situação difícil acontecendo na vida do nosso próximo, que a situação até parece com a nossa, a gente logo coloca a mão na cabeça e quer se desesperar e dizer, eita meu Deus, se fulano aconteceu isso, quem dirá na minha história? Mas eu venho aqui para te dizer, o ciclo não vai se repetir na tua vida. Podem ter matado Tiago à espada, mas Pedro será solto. Eles podem ter conseguido colocar a mão em Tiago, por quê? Porque Deus permitiu, mas na tua vida eles não vão colocar a mão, por quê? Porque Ele ainda tem obra contigo. Então na tua vida eles não vão tocar, em você eles não vão matar. Pode ter acontecido com A, com B, com C, mas na tua vida Deus entrou para fazer com que ciclos sejam quebrados, histórias não vão se repetir. O que aconteceu com outros não vai acontecer contigo. Por quê? Porque quando joelhos estão dobrados, algo acontece. E a igreja estava ali incessantemente orando pela vida dele. A igreja estava de pé enquanto Pedro estava na prisão. Ei, eu não sei qual é a prisão que você se encontra. Eu não sei se você está em cadeias físicas ou em cadeias emocionais. Eu não sei se a tua cadeia é no teu coração, que está tudo alvoroçado. Eu não sei se a cadeia em que você se encontra é na tua mente, em que está tudo preso, em que você acha que não vai dar certo, em que você acha que as condições são desfavoráveis ao teu favor, Mas eu venho aqui para te dizer, mesmo que a situação esteja desfavorável, Deus vai contornar essa situação para te dar vitória. Pode estar tudo ao contrário, pode estar tudo inverso, mas Ele vai decretar a tua vitória. Por quê? Porque aonde tem oração, tem quebra de cadeias. Aonde tem oração, há libertação. Aonde tem oração, tem causa ganha. Então, se você crê no poder da oração, você receberá a sua vitória.
E mais uma coisa que me chama a atenção nesse texto, meus irmãos, é que quando Pedro estava naquela aflição, naquela situação difícil, mesmo ele sabendo que a igreja estava intercedendo por ele, mas o coração dele, quem sabe, estava ali, pensativo, e a situação era contrária, porque tinha alguns quaternos de soldados que estavam logo ali para que ele não pudesse sair daquele lugar. Então ele olhava para todos os lados, não tinha saída. Ele olhava para todos os lados e dizia: não tem jeito, a minha situação acabou. Fizeram aquilo com Tiago, quem sabe eu vou ser o próximo. Mas essa situação contrária não fez Pedro desacreditar do Senhor. A situação contrária não fez Pedro perder a fé, mas o que ele fez, eu vou dizer aqui em Atos capítulo 12, o versículo 7, está dizendo: e eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Ou seja, enquanto estava ali tudo ao contrário, cheio de soldado na porta, Pedro não vendo nenhuma saída, aparentemente aos olhos da igreja, que estava orando por ele, não tinha jeito, mataram Tiago, Pedro estava preso, e agora o que é que vai acontecer, Então aparentemente estava tudo acabado, mas enquanto a igreja estava lá orando, Pedro estava lá confiando e descansando. Como nós vemos aqui, ele estava dormindo. O anjo teve que tocar no lado dele e acordar ele. No meio do furacão, no meio da tempestade, do vento contrário, Pedro descansava no Senhor. E você consegue descansar quando está tudo ao contrário? Quando os teus olhos dizem: não vai ter jeito, não tem saída, olha quantos inimigos tem aqui à porta para não deixar eu sair dessa prisão, olha quantas barreiras tem à minha frente para não me deixar sair daqui. E você consegue descansar mesmo vendo tudo ao contrário? Você consegue confiar no Senhor, que Ele cuida de você mesmo estando na prisão, mesmo estando em cadeias, mesmo estando em situações desfavoráveis? Você crê que Deus cuida de você mesmo nessa situação? Porque enquanto a igreja orava, Pedro confiava. Enquanto a igreja orava, Pedro descansava. Então, se você orar, você pode descansar. Se você orar, você pode confiar. Por quê? Porque Deus não vai deixar nenhum mal te tocar. Porque a Bíblia vai dizer no Salmo 91: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Então, se você está debaixo da palavra de Deus, se você está buscando ao Senhor, está em oração, está intercedendo pela sua vida ou pela vida de outras pessoas, você está guardado pelo Senhor. O anjo está acampando para te livrar e para te guardar de todo mal. E enquanto ele estava ali descansando, o anjo foi lá, tocou nele, despertou ele. E a Bíblia diz que as cadeias, e caíram-lhe das mãos as cadeias. Ou seja, o poder da oração da igreja foi tão forte, o poder foi tão grande, que foi capaz de quebrar as cadeias que prendiam as mãos de Pedro. Foi capaz de abrir coisas que estavam fechadas, coisas que estavam travadas na vida de Pedro, coisa que ele por si só não daria conta, a sua liberdade, coisa que ele não daria conta de fazer se não fosse o poder da oração, o poder que quebra cadeias.
Então esse poder é capaz de fazer com que causas na justiça sejam liberadas. Esse poder da oração é capaz de fazer quem está preso em cadeias físicas e emocionais sejam livres nas suas emoções, sejam livres nos seus pensamentos e não fiquem mais ali naquela tormenta, naquela agonia, naquela agitação de achar que não vai ter jeito, de achar que não vai ter saída para o problema, para a situação. Mas essa oração, ela é capaz de quebrar as cadeias em que você está. Eu não sei se você se encontra, em cadeias físicas. Eu não sei se você se encontra também preso em vícios, coisas que você não consegue se libertar sozinho, coisas que você pode até ter tentado sair, pode até ter tentado escapar e não conseguiu, mas a oração é capaz de fazer o que o nosso braço não consegue. A nossa oração é capaz de liberar coisas que estão travadas, é capaz de trazer autorização para coisas que estão bloqueadas. Então, se você confiar no poder da oração, a partir de hoje você não vai mais querer batalhar, usando a sua boca, usando outros meios, mas você vai dobrar o seu joelho na madrugada, você vai colocar diante do Senhor o seu pedido, a sua oração, e você vai deixar na mão dele, que quando você deixar na mão dele, fazer como Pedro, descansar em meio à tormenta, descansar no olho do furacão. E enquanto você descansa, o Senhor vai pelejando por você. Enquanto você descansa, o Senhor vai lutando as tuas guerras. Não é na força do seu braço, não é o seu ego, não é a sua vaidade, não é do seu jeitinho que vai acontecer o milagre, mas é o poder da oração, é do jeito de Deus que Ele vai quebrar cadeias na tua família. O teu marido que está preso em cachaça, o teu marido que está preso em situação difícil, é o Senhor que vai lá, que vai trazer a liberação. É o Senhor que vai lá na vida do teu filho, que vai trazer a liberação da cadeia que ele está preso. Então, quem tem poder para quebrar cadeias não é o juiz da terra, mas é o juiz do céu. E se você colocou causas na mão do juiz da terra que ele não está querendo liberar, comece a usar o poder da oração, porque eu quero ver se o juiz do céu não vai te dar, a vitória. Eu quero ver se o poder da oração não vai ser capaz de quebrar essa cadeia que está fazendo a causa ficar presa, que está fazendo você ficar preso, que está te fazendo continuar nessa situação. Eu quero ver se você, usando a oração, cadeias não vão se quebrar. Então, como está dizendo aqui em Atos, capítulo 12, e o versículo 7, quando o anjo tocou nele, teve aquela quebra de cadeia. Então, o que faz o anjo se mover não é o nosso braço, não é o nosso jeito, mas o que faz o anjo sair de lá do céu e vir para a terra pelejar por nós, sabe o que é? É quando tem um joelho dobrado na terra, é quando tem uma oração subindo para o céu. É aí que Deus diz: vai lá naquela situação, vai lá naquela causa, vai lá e libera aquele meu filho, aquela minha filha daquela situação. É quando tem o joelho dobrado que faz o anjo descer. É quando tem um joelho dobrado que faz o anjo aparecer para lutar as nossas guerras no mundo espiritual e isso se materializar no mundo físico. Por quê? Porque quando o anjo ali apareceu para Pedro, ele achou que ele estava tendo uma visão.
Ele achou que aquilo não era real, mas o que acontece no mundo espiritual se materializa no mundo físico. Então, enquanto ele caminhava, achando que era uma visão, quando o anjo pegou ele e começou a caminhar, as portas se abriram e eles passavam. E Pedro ali imaginando, isso é uma visão. E Pedro ali pensando, será que isso é real ou se isso é um sonho, né? E ele nem sabia se era realidade ou se era um sonho que estava acontecendo. Mas é isso que o poder da oração faz que coisas aconteçam ao ponto da gente nem saber se aquilo é real ou se aquilo é imaginação. Por quê? Porque a alegria de viver o que a nossa oração estava pedindo, né? A alegria de ver o cumprimento da nossa oração se tornando realidade faz a gente pensar, será que isso é real ou será que isso é um sonho? Pedro estava ali recebendo a liberação, né? E nem acreditava que estava acontecendo. Mas aquilo estava se movendo, e enquanto acontecia no espiritual, aquilo acontecia no físico, porque a nossa oração, ela é espiritual, mas o Senhor, Ele manda a vitória, Ele manda o anjo, que também é espiritual, e Ele desce e luta a nossa guerra, e aquela situação começa a ser transformada. E Pedro, ele saiu andando, né? Os guardas nem conseguiram ver. Por quê? Porque o anjo escondia Pedro, cegou espiritualmente para que eles não vissem, né? No físico, né? Eles não vissem fisicamente. Então Pedro ali saiu andando pelas portas e eles nem conseguiram ver, né? Aquilo que estava acontecendo. E é isso que acontece quando a gente ora. Deus vai lá no gabinete, Deus vai lá no juiz, assina papel, movimenta papel, tira o papel de baixo, coloca o papel em cima e eles nem percebem, eles nem vê. Por quê? Porque Deus faz ali no espiritual, e quando eles vão ver, já aconteceu no físico, porque nosso Deus, Ele trabalha assim. E enquanto estava ali acontecendo no espiritual, eles nem conseguiam ver aquele movimento. O anjo foi lá, abriu a prisão, tirou Pedro, e nenhum dos quaternos de soldado conseguiram vê-lo. Nenhum daqueles soldados conseguiram ver Pedro saindo, andando na frente deles, caminhando naquele lugar. Não conseguiram ver e não conseguiram impedir a bênção que Deus já havia liberado sobre a vida deles. E eu tenho uma palavra do céu para te dizer: ninguém vai poder impedir a tua bênção. Ninguém vai conseguir impedir a liberação de Deus para a tua vida. Eu não sei o que é que você tem esperado. Eu não sei qual é a liberação. Se é de cadeias físicas, se é de causa na justiça. Eu não sei qual é a vitória que você tem esperado. Mas eu tenho essa palavra do céu para te dizer: ninguém vai conseguir impedir a liberação. Porque os soldados, eles estavam completamente armados e prontos para matar Pedro se ele ousasse dar um passo no físico, se ele ousasse querer sair à força. Então eles estavam prontos para matar Pedro. Porém, quando Deus moveu a situação e fez aquilo acontecer no espiritual, eles não puderam fazer nada. Eles não puderam travar a bênção que Deus já havia liberado para a vida de Pedro. E a bênção aconteceu no mundo físico. Por quê? Porque aqui vai dizer que quando foi de manhã e eles foram olhar, cadê Pedro? Pedro não estava mais lá. Aquela situação não era mais a mesma, porque o Senhor já tinha dado vitória para Pedro.
Então, quando eles foram procurar Pedro no lugar da humilhação, quando eles foram procurar Pedro no lugar da prisão, não conseguiram encontrar, porque o Senhor chegou primeiro com a liberação daquela causa. Então eu tenho a palavra de vitória de Deus para a tua vida. Quando os inimigos forem te procurar no lugar da tua vergonha, no lugar da tua dor, no lugar da tua humilhação, no lugar em que estava tudo travado, tudo dando errado, quando eles chegarem para olhar para tua cara e dizer: vamos zombar mais uma vez, vamos rir mais uma vez, vamos chicotear mais uma vez, mas quando eles acharem que vai ser como fizeram com Tiago, quando eles acharem que vão fazer essa zombaria contigo, eles vão te procurar no lugar da vergonha, mas não vão te encontrar. Eles vão te procurar no lugar da humilhação e não vão te achar. Por quê? Porque a liberação do céu chegou primeiro, o comando do céu chegou primeiro, e quando eles chegarem para olhar, você já vai estar com a vitória na sua mão. Quando eles chegarem para te procurar, vamos procurar a irmã, vamos procurar o irmão para rir daquele problema mais uma vez, para rir daquela situação mais uma vez. E aí, quando eles forem te procurar no lugar da tua humilhação, eles não vão te encontrar. Por quê? Porque você já recebeu a vitória, porque você já recebeu a liberação da causa, porque você já recebeu o milagre, e eles não vão ter palavras para dizer, porque eles só vão se perguntar: como que aconteceu que eu não vi? Como que foi isso que eu não sabia? Porque o Senhor já estava movendo tudo sem eles ver. O Senhor já estava fazendo tudo sem eles perceber, e quando eles se deram conta, já estava na tua mão. Então, nesse momento que você está orando, é momento de orar em silêncio, é momento de se movimentar em silêncio, porque enquanto você está orando em silêncio, não tente se justificar, não tente bater boca, não tente alimentar a incredulidade de quem não crê na tua vitória. Mas enquanto você ora, silencia. Enquanto você ora, fecha a porta do teu quarto e não deixa, nenhuma palavra contrária entrar nos teus ouvidos, porque enquanto você ora em silêncio, Deus está agindo no invisível e Ele vai te dar vitória. Ele vai te dar vitória e vai mostrar aquilo que Ele estava fazendo em secreto, aquilo que a tua oração estava fazendo o céu se mover, Você não está vendo nada. Aos seus olhos está tudo parado, aos seus olhos está a mesma situação, mas o céu já está se movendo, já está acontecendo algo sobrenatural pela tua vida, já está acontecendo. Isso não é para todo mundo, essa palavra é para aqueles que estão perseverando em orar. Por quê? Porque o que está dizendo aqui em Atos, capítulo 12 e o versículo do 13 ao 16: e batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar, e conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era, e diziam: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. Então vocês viram aqui, que ele só ganhou a vitória por quê? Porque ele insistiu em bater na porta, porque ele perseverou em bater. Então essa palavra é para aqueles que estão perseverando em bater na porta. É aqueles que estão todos os dias dizendo: Deus, olha eu aqui, olha aquela causa, olha aquela situação. Deus, eu não vou desistir, eu não vou me entregar,
mas eu vou confiar que o Senhor vai agir, eu vou confiar que o Senhor vai fazer. Então, quando Pedro recebeu o anjo e o anjo levou ele para fora, depois dali ele começou a caminhar sozinho, e quando ele chegou na frente da porta, ele começou a bater. E quando a menina chamada Rode, ela escutou a voz de Pedro, ela ficou tão alegre, mas tão alegre que ela nem conseguiu abrir a porta. Ela se distraiu naquele momento e não conseguiu abrir a porta para Pedro entrar. Mas o que acontecia enquanto a porta não era aberta? Pedro parava de bater? Pedro parava de perseverar? Não. Mas ele continuava batendo, ele perseverava em bater na porta. E aí você pode estar se perguntando, mas o que isso quer dizer, Ruth? O que perseverar em bater na porta? O que isso quer dizer? Porque a Bíblia vai dizer que pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abre-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e o que bate, a porta se abre. Ou seja, o Senhor está lhe dando o segredo da oração, o segredo da perseverança em pedir, em buscar e em bater, né? Pela nossa causa, pela nossa situação. A Bíblia está nos ensinando que quanto mais a gente persevera em orar, quanto mais a gente persevera em clamar, em pedir a Deus por uma causa, por uma situação, mais a gente vai receber com mais velocidade, né, do céu. Por quê? Porque a oração, ela quebra cadeias. Então o que estava travado, o que estava impedindo, quanto mais a pessoa vai ali dizendo, Deus me dá, Deus aquela situação, então Deus vai mandando outro anjo para lutar. Lembra do que aconteceu com o profeta Daniel? Daniel estava ali em jejum por uma causa, e ele estava orando, ele estava batendo na porta. Mas aí o que aconteceu é que houve uma batalha no mundo espiritual enquanto ele orava. O inimigo foi lá para tentar impedir, né, aquela vitória de descer para Daniel. O inimigo foi lá para travar a bênção dele e não deixar aquele anjo que já estava vindo para trazer a vitória de Daniel descer e entregar a ele. Então o Senhor, vendo que Daniel perseverava, né, no jejum, ele perseverava na oração, o que aconteceu? O Senhor mandou outro anjo para batalhar. O Senhor mandou outro anjo para lutar pela causa de Daniel e não deixar com que a vitória dele fosse travada no mundo espiritual, e não deixar com que a bênção dele ficasse presa. Por quê? Porque ele estava continuamente orando, ele estava continuamente batendo na porta, insistindo. Então aquele outro anjo foi mandado, né, e lutou com o inimigo e fez com que a resposta descesse para Daniel. Então isso é o que acontece quando a gente continua a orar, continua a clamar. Enquanto a situação não acontece, é porque pode estar sendo travado uma batalha no mundo espiritual. Então você tem que continuar orando. Por quê? Porque pode estar acontecendo algo que você não está vendo, mas a tua oração vai fazer o céu se mover e batalhar para te entregar a resposta, para te entregar a vitória que você tanto ora. Mas se Daniel tivesse parado de orar, se Pedro tivesse parado de bater, ele não entraria naquele lugar. Ele recebeu a liberação, mas ele precisava passar pelaquela porta. A igreja estava em oração para que Pedro chegasse, porém Rode não abriu a porta, mas então o que faltava era a porta ser aberta. O que estava faltando para que aquela vitória acontecesse é que aquela porta deveria ser aberta.
Mas enquanto Rode não abria, Pedro batia. Enquanto Rode e aqueles outros não acreditavam, Pedro continuou a bater. Se ele tivesse desistido de bater, sabe o que teria acontecido? Ele teria que voltar, ir para algum outro lugar e possivelmente algum soldado ia ver Pedro, ia pegar ele de volta para ser preso. Mas enquanto aquela porta não se abria, ele continuou a bater. E então eles entenderam, né? A nossa oração teve efeito. É realmente Pedro que está batendo nessa porta. A igreja estava orando com pouca fé, né? Mas mesmo com pouca fé, a oração surtiu efeito. Eles nem acreditaram. Pedro tá ali fora, Pedro tá batendo na porta. A gente tava aqui orando, a gente tava aqui clamando e Pedro recebeu a libertação. Pedro recebeu, né, aquela quebra de cadeias, porque as cadeias se quebraram das mãos dele. E ele estava logo ali na frente da porta. Então a palavra que eu tenho para o teu coração é: continue batendo nessa porta, continue clamando, porque enquanto você não vê a vitória chegando, já está se movimentando no mundo espiritual para chegar até você. Enquanto você ainda não viu com os seus olhos físicos, já está acontecendo no espiritual. Você ainda não está vendo, mas já está acontecendo. A tua vitória ainda não chegou, mas já está acontecendo o movimento para que possa chegar até a tua mão. Então, se você continuar, mesmo com pouca fé, mesmo querendo desistir, mesmo querendo parar, porque já faz tanto tempo que eu oro por essa causa, já faz tanto tempo que eu oro por esse problema e eu não consigo ver nada se mover, eu não consigo ver as coisas andar, então eu tô pensando em parar. Eu digo a você, meu querido, minha querida, não pare. Não pare, porque quanto mais você ora, mais se aproxima da porta ser aberta, porque Pedro batia e eles estavam ali ouvindo Pedro bater. Enquanto você bate, Deus está no céu escutando a sua oração. Ele está escutando você bater na porta todo dia. Ele está escutando você clamando. Ele está escutando também o teu coração, a amargura da tua alma. E muitas vezes você pode até nem conseguir orar com palavras, mas o teu coração começa a clamar, a angústia ali no teu coração. Deus, ele vai observando, né, o teu clamor no teu coração. Ele consegue ver até a nossa lágrima quando a gente não consegue orar, quando a gente não tem nem fé para orar. Ele vê a nossa lágrima e aquela lágrima é traduzida, né, e aquela lágrima sobe como uma oração, né? E ele vê aquele nosso pedido de socorro, ele vê a nossa alma e o que ele faz? Ele manda o anjo descer para nos socorrer, ele manda o anjo descer para trazer a liberação, a quebra de cadeias, o andamento do processo e a vitória. Então, tocaram na vida de Tiago, mataram a espada Tiago, como nós vimos aqui, não é verdade? E depois Herodes ainda foi lá e tentou contra a vida de Pedro. Prendeu Pedro, né? Então ele tocou em quem ele não deveria ter tocado. Por quê? Porque Deus tinha uma grande obra na vida daquele homem. Deus tinha uma grande obra na vida dele. Então Deus permitiu que Tiago fosse ceifado. Porém Pedro, Deus iria descer com escape. Deus iria descer com livramento, porque o que Deus tinha na vida dele não tinha encerrado ali. E quem dá a última palavra é o Senhor. Quem decide sobre a vida e sobre a morte é o Senhor. E a história de Pedro ainda não teria fim. A história de Pedro não acabaria assim. Então eu tenho uma palavra para te dizer: a tua história não vai acabar assim.
A tua situação não vai terminar assim. Você pode até ter recebido um decreto da terra. Você pode até ter recebido, quem sabe, até uma pena de morte. Mas o que é a pena de morte da terra? O que é um juiz decretar que uma causa foi encerrada aqui na terra? O que isso quer dizer para Deus? Não quer dizer nada, porque quem manda no céu, quem manda na terra, quem manda no mar e manda no inferno é Ele. Então, quando Deus ele tem obra na vida de alguém e quando ele diz não acabou, não encerrou, não vai ficar assim como decretaram, Mas ele vai e entra naquela causa, ele vai e entra naquela guerra para guerrear, pela vida do homem e da mulher que ele tem obra. Então o Senhor ele vai guerrear pela tua vida, o Senhor ele vai guerrear pela tua causa, mas você precisa estar continuamente em oração, porque a oração quebra cadeias. E veja a justiça de Deus sobre a causa de Pedro. Veja a justiça de Deus sobre a causa de Tiago. Tiago tinha sido morto, Pedro tinha sido preso. A oração da igreja fez Pedro ser solto. Mas para você entender que mesmo, a igreja, quem sabe, nem pedia por justiça, eles pediam para Pedro ser liberado. Mas quando a gente apresenta uma situação a Deus, Ele cuida de todo o contexto da situação em que a gente apresenta para Ele. Então eles apenas diziam: Jesus, solta Pedro. Deus, vai lá, solta Pedro. Mas Deus, além de soltar Pedro, Ele ainda entrou com justiça naquele que havia pegado Pedro e colocado naquela prisão. Ele ainda entrou com justiça naquele que havia ferido Tiago, naquele que havia feito com que aquela situação difícil na vida de Pedro tivesse acontecido. Ei! Tem situações que aconteceram na tua vida que foi ocasionadas por algum homem da terra. Tem situações em que você se encontra que pessoas decidiram resistir, decidiram tentar atrapalhar o andamento do que Deus tinha para fazer na tua vida, porque queriam atrapalhar o andamento da obra que Pedro fazia. Tentaram impedir, tentaram travar, colocaram ele naquela cadeia para dizer: aqui ele não prega mais, aqui ele não fala mais, ele não vai fazer mais nada. Então tentaram encerrar aquilo que o céu não tinha encerrado, tentaram colocar a mão naquilo que para o céu não era para eles terem colocado a mão, e tentar atrapalhar o andamento do que Deus estava fazendo naquele lugar. Porque veja a justiça de Deus, o que aconteceu com Herodes. Aqui em Atos capítulo 12 e o versículo do 21 ao 24 vai dizer assim: E num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal e lhes dirigiu a palavra. E o povo exclamava: voz de Deus e não de homem. No mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bichos expirou. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Ou seja, essa palavra é para nós levantarmos a mão para o céu e dar glória a Deus, igreja. Por quê? Porque aqui aquele homem tentou frear o andamento do que Deus tinha dado início na vida de Pedro. Tentaram frear, tentaram matar, tentaram atrapalhar, tentaram prender, tentaram calar, aquilo que Deus tinha começado a fazer na vida de Pedro. Então o que aconteceu é que o Senhor foi lá e fez com que aquele Herodes, ele morresse. O Senhor foi lá e fez com que ele morresse. E o que aconteceu mais é que a palavra de Deus crescia
e se multiplicava. Então essa palavra é para a gente glorificar a Deus. Por quê? Porque além de ele não conseguir parar o que Deus estava fazendo através de Pedro, ainda se multiplicou, ainda cresceu, ainda aumentou. Então essa palavra é de encorajamento para o nosso coração. Por quê? Porque aquilo que Deus começa na nossa vida não é juiz da terra que pode anular, não é papelada de homem que pode fazer com que a causa seja perdida, com que a vitória não seja ganha. Então não é o homem da terra que determina a hora de algo acabar, não é o homem da terra que determina o que é que vai acontecer, mas quem é que determina, irmã Ruth, é até quando Deus ele quer, é até onde Deus quer. Então se Deus tem uma obra na sua vida, não é ninguém que vai conseguir atrapalhar, não é ninguém que vai conseguir impedir, porque até mesmo Deus pode tocar, porque Deus pode ferir e Deus pode matar, assim como ele matou Herodes, porque o que ele tem na nossa vida não pode ser parado, não pode ser impedido, não pode ser travado. E ai daquele que pensa em travar, ai daquele que tenta atrapalhar aquilo que Deus quer fazer através da nossa vida. Herodes achou que o poder dele ia conseguir frear, mas ele não entendia que o poder maior é do céu e não da terra. Ele não entendia que o poder que governa o mundo não é da terra, mas é do céu. Então ele tocou em quem não poderia tocar, ele mexeu no escolhido de Deus que ele não deveria mexer. E o que aconteceu é que ele se tornou comido de bicho. Então ai daquele que toca nos pequeninos do Senhor, ai daquele que se levanta para atrapalhar a obra que o Senhor começa na vida dos seus pequeninos. Então, igreja, tenha confiança, tenha paz, porque a Bíblia vai dizer que aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la. Então a obra que ele começou na tua vida, a obra que ele deu início no teu ministério, na tua vida, ele vai concluir, ele vai terminar. Essa obra não vai ficar parada, não. Essa obra não vai ficar pela metade, não, mas o Deus que começa é o Deus que termina. E ele vai fazer crescer, ele vai fazer se multiplicar, ele vai fazer a bênção aumentar. Por quê? Porque aqui vai dizer que a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Ou seja, antes tentaram atrapalhar, antes tentaram impedir, mas além de não conseguirem impedir, ainda se multiplicou, ainda aumentou, porque assim é como acontecia com o povo de Deus que estava no Egito. Enquanto eles eram afligidos, eles se multiplicavam, eles cresciam, eles ganhavam. Por quê? Porque Deus lutava pelo seu povo e ele faz o seu povo crescer em meio à aflição, em meio à perseguição, em meio à dificuldade. Então creia, tome posse dessa palavra, porque o Deus que começou a obra na tua vida, ele não vai deixar a tua história pela metade. Ele vai quebrar cadeias, ele vai quebrar ciclos repetitivos de destruição, de derrota, de vergonha, de humilhação na tua história. Ele vai encerrar esse ciclo. O poder da oração vai fazer Deus se mover, vai fazer Deus mover o céu e vai quebrar cadeias. Amém? Você toma posse dessa palavra? Digita amém nos comentários, deixa o like, se inscreve no canal, que aqui você sempre vai poder estar ouvindo uma palavra, da parte de Deus. Amém? Que Deus te abençoe.